Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de ciclo trigonométrico. Vamos ver a seguinte situação-problema. Veja o trecho da reportagem. Pedro Barros acerta 540 graus e garante o troféu mundial de skate no Rio de Janeiro. O melhor do mundo há 4 anos, o atleta de Florianópolis mostrou que reinará no mundo por muito tempo. Essa reportagem ela foi publicada no Jornal dos Esportes. Bom, a pergunta inicial é: como assim um ângulo de 540 graus? Como que eu posso ter um ângulo maior do que 360? Então, para responder essa pergunta, nós vamos iniciar aqui o estudo de ciclo trigonométrico e ângulos no ciclo. Ciclo trigonométrico. Consideremos o ciclo trigonométrico, o ponto M, que é a imagem de um número real, R, conforme indicado na figura. Então, nós temos um ciclo de raio 1 com os eixos cartesianos, o eixo x e y, localizado no centro do ciclo, no centro O. O centro O é o centro da circunferência de raio 1 e também é a origem do sistema cartesiano. Considere também o arco AM, que está em amarelo na figura, que corresponde ao ângulo central de medida x. Então, seja OM o raio do ciclo, M' e M2' as suas projeções, respectivamente. No ciclo trigonométrico, nós vamos destacar os seguintes arcos, que são as extremidades dos quadrantes. 0 grau, que é aqui no início, 90, 180, 270 e 360, que corresponde a uma volta inteira. Então, vou repetir. 0 grau no início, 90, 180, 270 e 360, que é uma volta inteira. Ângulos no ciclo trigonométrico. Uma circunferência tem o comprimento calculado por 2πr, é o comprimento total da circunferência. Logo, a medida em radiano da circunferência toda é 2πr, onde r é 1, né? Porque a gente disse que o raio do ciclo trigonométrico é 1, então fica 2π radiano. Então, voltamos agora ao ciclo trigonométrico com aqueles ângulos que eu falei que eram importantes, porque eles delimitam os quadrantes, e agora nós temos esses ângulos em radianos. Então, 0 grau ou 0 radiano, 90 graus ou π sobre 2 radiano, 180 graus ou π radiano, 270 graus ou 3π sobre 2 radiano e uma volta completa, 360 graus ou 2π radiano. Então, nós temos esses ângulos que delimitam os quadrantes da circunferência. Esse ciclo trigonométrico, ele tem 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Nós temos como sentido positivo o sentido anti-horário. O sentido horário é considerado o sentido negativo no ciclo. Agora vamos ver os ângulos notáveis no ciclo trigonométrico. Vamos destacar os valores dos arcos com extremidades no primeiro quadrante. Então, veja, iniciamos aqui com 0 graus ou 0 radiano. E no primeiro quadrante são todos os arcos que vão de 0 a 90. Então, nós temos 30 graus no primeiro quadrante, 45 graus também no primeiro quadrante
e 60 graus também no primeiro quadrante. Nós podemos ter todos esses ângulos com suas medidas em radiano. Então, 30 graus equivale a π sobre 6 radiano, 45 graus equivale a π sobre 4, 60 graus equivale a π sobre 3. Então, esses são os ângulos notáveis que estão destacados no ciclo trigonométrico primeiro quadrante. Agora vamos estudar a simetria do ciclo trigonométrico e os valores dos ângulos notáveis no segundo quadrante. Para calcular os valores dos ângulos simétricos aos ângulos notáveis, nós usamos a expressão 180 graus menos alfa, onde alfa é o ângulo. Então, se eu calcular 180 menos 30 graus, eu chego a 150. Então, 150 é o ângulo simétrico a 30 graus, porque 150 é 180 menos 30. Da mesma forma, se eu fizer 180 menos 45, eu vou achar 135. Então, 135 é o ângulo simétrico ao ângulo de 45. Por quê? Porque se eu calcular 180 menos 45 graus, eu chego a 135. Da mesma forma, se eu calcular 180 graus menos 60, eu chego a 120. Então, 120 graus é o ângulo simétrico a 60 no segundo quadrante. Agora vamos estudar a simetria do ciclo trigonométrico no terceiro quadrante. Nós vamos usar a expressão 180 graus mais alfa. Então, se eu calcular 180 mais 30, eu chego a 210. Então, 210 é o simétrico ao 30 graus no terceiro quadrante. 180 graus mais 45 será 225. Então, 225 é o simétrico do 45. E 180 graus mais 60 é 240. Então, 240 é o simétrico ao 60 no terceiro quadrante. Agora vamos estudar a simetria do ciclo trigonométrico no quarto quadrante. Nós iremos usar a expressão 360 graus menos alfa, onde alfa é o ângulo. Então, 360 menos 30 dá 330. Então, 330 é o simétrico a 30. 360 menos 45 será 315. Então, 315 é o simétrico do 45. Da mesma forma, 360 menos 60 é 300. Então, 300 é o simétrico do 60 no quarto quadrante. Simetria no ciclo trigonométrico. Usaremos a simetria para relacionar o seno e o cosseno de um arco de qualquer quadrante com seu valor do arco do primeiro quadrante já conhecido. Desse modo, faremos assim uma redução ao primeiro quadrante. Como já vimos nos exemplos anteriores, redução do segundo quadrante para o primeiro. Nós vamos usar a fórmula 180 menos x,
onde x é um ângulo do primeiro quadrante conhecido. Nós também podemos usar essa medida em radiano, que seria π menos x. Para a redução do terceiro quadrante para o primeiro, nós usaremos a expressão 180 graus mais x, onde x é o arco do primeiro quadrante. Ou podemos usar a medida em radiano, π mais x. E, finalmente, para fazer a redução do quarto quadrante para o primeiro quadrante, nós usamos a expressão 360 graus menos x para graus ou 2π menos x para radiano. Agora vamos voltar na situação problema falada no início da aula. Após toda essa análise e observação do comportamento dos arcos e dos seus simétricos no primeiro quadrante, verificamos que para solucionar a questão relativa ao ângulo de 540 graus, é necessário determinar um arco côngruo a 540. Perceba que 540 ele é um arco de uma volta completa e ainda para em algum determinado ponto da circunferência, no primeiro quadrante. É justamente esse ponto de encontro do arco com o arco 540 que é o que nós chamamos de arco côngruo. Vamos então agora aprender a calcular. Vejamos, 540 é 360 graus mais 180. Ou seja, ele é uma volta completa e anda mais 180 graus na circunferência. Ou seja, a extremidade do arco de 540, ela coincide com a extremidade do arco de 180 graus. Então, nós dizemos que 540 e 180 são considerados arcos côngruos, porque eles têm o mesmo início e a mesma extremidade final. E o que difere um do outro é o número de voltas no ciclo trigonométrico, número de voltas completas. Arcos côngruos. São arcos côngruos que têm a mesma origem e a mesma extremidade. A diferença entre dois arcos côngruos sempre é um múltiplo de 2π, ou seja, sempre é um múltiplo de 360, que significa que o que diferem os arcos são o número de voltas completas no círculo. Alfa é a extremidade do arco e K é o número de voltas completas no círculo. Então, a forma geral para arcos côngruos é x igual a alfa mais 2kπ em radiano, ou x igual a alfa mais k vezes 360 graus. Vamos ver o exemplo. Estes arcos têm um número de voltas diferentes, porém as extremidades são coincidentes. Logo, eles são chamados de arco côngruo. O primeiro arco é o ângulo de 30 graus. Depois nós temos um arco que dá uma volta completa e também para no 30 graus. É o arco de 390 graus. O terceiro exemplo é o arco de 750 graus. São duas voltas completas e também para em cima do arco de 30 graus. Sendo assim, os arcos 30 graus, 390 graus e 750 graus são todos arcos côngruos, porque têm o mesmo início e a mesma extremidade. Mas o que difere esses três arcos são os números de voltas completas na circunferência. Então, vamos ao ciclo trigonométrico. Nós temos uma circunferência de raio 1 e vamos determinar um arco com origem em A no ponto 1, 0 e extremidade P sobre a circunferência.
Nós determinamos como sentido positivo o sentido anti-horário e o sentido negativo como sendo o sentido horário. Ângulos no ciclo trigonométrico. Então, no sentido positivo, nós temos em destaque 0, 90, 180, 270 e 360, que é uma volta completa. Nós temos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Lembrando, sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Agora vamos ver os ângulos como ficam no sentido negativo. 0, menos 90, menos 180, menos 270 e menos 360. Lembrando que o sentido horário, ele é considerado negativo. Por isso que nós temos o sinal de menos na frente. Vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos os ciclos, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Vamos ver. O ângulo de 51 graus, ele é um arco no primeiro quadrante, porque ele está compreendido entre 0 e 90. O arco de 120 graus, ele é um arco do segundo quadrante, porque está compreendido entre 90 e 180. O arco de 180 graus, ele não pertence a nenhum quadrante, e sim ele está sobre o eixo do X. O arco de 201 graus, ele é um arco do terceiro quadrante. E o arco de 345 graus é um arco do quarto quadrante. Já o arco de 270 graus, ele não pertence a nenhum quadrante, e sim ele está sobre o eixo do Y. Agora vamos fazer um exercício proposto na orientação educacional, primeira série, quarto bimestre, página 21. O exercício é o exercício número 5. Em qual quadrante encontra-se o ângulo de 225 graus? 225 graus é um ângulo que está entre 180 e 270. Sendo assim, ele é um arco do terceiro quadrante. Agora é a sua vez de praticar. Leia o material disponibilizado no aplicativo Aplique-se, a orientação educacional, primeira série, quarto bimestre. Lembre-se que estamos em revisão até maio. As páginas relativas a essa matéria de ciclo trigonométrico são as páginas 6 até a página 10. Refaça os exercícios propostos e ouça o podcast. Poste suas dúvidas no mural. Este será o nosso canal de comunicação. Até breve!